Na verdade, o que eu quero compartilhar com vocês é o uso correto das ervas e das especiarias com relação também às estações do ano. A gente conhece, né, e sabe muito bem as propriedades que as plantas têm, o poder, na verdade, que as ervas, os temperos, né, têm para o nosso dia a dia. Eles são super antioxidantes, eles previnem todos os temperos de modo geral, né? Eles previnem o envelhecimento precoce, evitam a formação de radicais livres no nosso corpo. Então, quando a gente consome, independente do tipo de tempero, e quanto mais fresco melhor, né? A gente tem, quanto mais tempero a gente consome, menor a nossa formação também de radicais livres. Porque o que acontece? As ervas, as especiarias, os temperos têm a capacidade de quebrar esse ciclo de formação de radicais livres, né? Decorrentes, por exemplo, de poluição, de agrotóxicos, de estresse também, né? O estresse faz a gente formar bastante radicais livres que acabam sendo maléficos para as nossas células e para o nosso corpo de modo geral. Mas o que eu queria compartilhar hoje são as propriedades mais específicas de algumas plantas e como se a gente tiver um certo cuidado na hora de estudar, na hora de observar o nosso corpo, né, com relação a um tempero ou outro que a gente consome, a gente pode melhorar a nossa resposta independente da época do ano que a gente está. Estamos no inverno, né? Apesar de hoje, eu tô aqui em São Paulo, hoje não está um dia típico de inverno, né? Tá bem quente aqui, mas mesmo assim, mesmo a gente estando no inverno, a gente está suscetível aos problemas, às questões do inverno, né? Na medicina tradicional chinesa, o inverno ele tem relação com os órgãos, com o rim, bexiga e também com os ossos, né? Então, é nesse momento que a gente precisa consumir alimentos que ajudem os nossos ossos a ficar fortes. Por exemplo, alimentos ricos em cálcio, né? Gergelim, couve, todos esses ajudam bastante. Também alimentos com ferro, né? Excelente também para melhorar o nosso corpo nessa época do ano. E o que a gente pode fazer também? Consumir ervas que fortaleçam especiarias, a bexiga e os rins, né? Que é nessa hora também que a gente sente mais uma deficiência maior nesses órgãos. Vou falar para vocês uma listinha pequena, alguns tipos diferentes de temperos que a gente pode usar e quais são os benefícios desses temperos. O primeiro tempero que ajuda a gente no nosso inverno, e no inverno de qualquer lugar, né, é a cebolinha. A cebolinha é uma planta muito especial que as pessoas acham só que ela é um tempero. A gente faz sempre caixinha, né? A cebolinha está na caixinha do tempero. A gente esquece que ela faz parte de uma caixinha chamada plantas medicinais. E ela tem super propriedade. A principal propriedade dela é que ela é riquíssima em vitamina C. E a gente precisa de vitamina C qualquer época do ano, mas principalmente quando a gente chega no momento de outono e inverno. Para aumentar a nossa imunidade, para a gente não pegar as gripes, os resfriados, ou então se pegou para sair melhor, né? E nesse ponto, a cebolinha também ajuda, se você está com gripe, além da questão da vitamina C, com relação a ela ser expectorante. Então, ela ajuda também a aliviar um pouco o muco que está no nosso pulmão, catarro. Então, é uma planta para você consumir no seu dia a dia, ainda mais quando estiver em processo de resfriado ou gripe. Sempre consuma daí preferencialmente ela fresca, né? Pica e usa na hora. Não deixa ficar fervendo, que assim você acaba perdendo muito a propriedade dela. Ela evapora, esses princípios ativos vão embora, tá? E para a gente potencializar
consumo, na verdade, uma duplinha excelente, que a cebolinha também faz parte, como ela é rica em vitamina C, a gente tem também a combinação vitamina C e ferro. Quem tem muito ferro é feijão, né, por exemplo. Só que a gente acaba só assimilando o ferro na presença de vitamina C. Então, a vitamina C potencializa a absorção de ferro. Ou seja, nessa época do ano vale essa combinação. Por exemplo, cebolinha com feijão, ou então feijão com limão, né? Limão, laranja, riquíssimos em vitamina C. São excelentes também para a gente passar esse período mais de inverno e de troca de estação. A gente está começando a chegar pertinho da troca de estação, sempre o nosso corpo reclama. Então, comece a consumir plantas ricas, ervas, temperos ricos e ricas em vitamina C, porque aí você consegue fortalecer o seu organismo para essa mudança, que não tem jeito, apesar da gente às vezes não observar a mudança, nossa, parece que é igual, né? Uma estação a outra, mas o nosso corpo, ele sabe qual que é a diferença das estações e ele responde às diferentes estações, tá? Outro tempero incrível, minha mão tá até, acho que já saiu um pouquinho, não dá, dá pra ver um pouquinho. Minha mão está até marcada com ele, que eu usei hoje, que é um rizoma, a cúrcuma, né? A cúrcuma riquíssima em curcumina, é uma super anti-inflamatória, e aí é o momento que a gente, no inverno, que a gente sente mais o quê? Dores no corpo, porque a gente fica encolhido, porque a gente tem essa deficiência mais óssea, né? Então, quando a gente utiliza a cúrcuma, a gente está minimizando essas questões no nosso organismo. E aí, o que a gente potencializa a curcumina? A gente potencializa a curcumina usando pimenta do reino. Provavelmente você já ouviu falar disso, né? A piperina presente na pimenta do reino, não estou falando da pimenta vermelha, tá? Ela tem a capacidade de aumentar 2000% a propriedade medicinal da curcumina. Então, piperina aumenta o poder da curcumina. E aí é uma combinação excelente, você não precisa ter grandes quantidades de pimenta do reino, pitadinhas são excelentes. Então, sempre que você usar a sua cúrcuma, seja ela fresca, hoje eu usei fresca, né? Na minha mão tá marcada porque eu ralei ela fresquinha. Sempre que você usar, você dá uma combinada com a pimenta do reino, que isso ajuda bastante. Potencializa o poder anti-inflamatório, protetor do seu estômago, fígado. Então, é uma planta que a gente deve sempre consumir no nosso inverno, tá? E, na verdade, em qualquer época do ano. Outra planta incrível, outro tempero que a gente precisa, e já usa bastante, né, na verdade, é o alho. O alho também é anti-inflamatório, também fortalece a gente no momento de mais frio do ano. Tanto que a gente sabe e utiliza ele sempre quando tá com gripe, né? Faz o chá de alho, com certeza você já ouviu falar ou já consumiu um chá de alho. Então, o que acontece? O alho, ele é rico em alicina, tá? A alicina é um princípio ativo que, com a temperatura, ele praticamente vai quase todo embora. Então, a melhor forma de você consumir as propriedades medicinais do alho seria comendo ele cru, tá? Então, claro, não é que você não vai ter nenhuma propriedade cozinhando ele, mas a grande parte se perde nesse cozimento, nessa temperatura. Então, nessa hora, vale fazer as pastinhas de alho, patê de alho, como um petiscozinho, né, que isso fortalece a gente também. Tipo manteiguinha com azeite aromatizado, então aromatizar o azeite com alho. E aí, como que a gente pode fazer para potencializar a alicina? Além da gente preferencialmente consumir o alho não cozido, né, ele em temperatura ambiente,
Quando a gente pica o alho, então você vai lá e pica, essa alicina, que é a propriedade medicinal do alho, começa a ser maior produzida. Então, o que você faz? Sempre que você for fazer a sua comida, a primeira coisa que você tem de missão é ir lá e picar o alho. Porque esse alho precisa ficar picadinho uns 10 a 15 minutos, mais ou menos. E aí, se ele tiver picado nesse período, o poder medicinal do alho aumenta muito, muito mais. Então, é um jeito de você potencializá-lo, tá? E daí você tem todos os benefícios que esse princípio ativo tem, tá? Bom, outro tempero, que na verdade é uma especiaria, excelente para a gente usar no nosso inverno, que é uma especiaria pungente. A gente chama tudo que é forte, né? Picante de pungente. Antigamente o pungente era sinônimo de fedido, hoje em dia já não mais, né? Então tudo que vocês olharem com o nome pungente é porque é muito forte, o sabor e o aroma. É o gengibre, tá? O gengibre é uma planta excelente para o estômago, tanto que ele tem, quando você pega, ele parece o formato de um estômago mesmo, se você pega ele fresco inteiro, né? E ele tem um poder de aumentar o nosso metabolismo, aquecer o nosso corpo. Então, pessoas que são muito friorentas, tipo eu, que tem muito frio, tem que fazer uso do gengibre e das ervas e das especiarias, dos temperos mais picantes, mais pungentes, tá? Porque isso faz com que a nossa temperatura interna faz com que as nossas extremidades se aqueçam, tá? E fora que a gente tem todo esse benefício digestivo também, né? E de ânimo, né? O gengibre junto com... Não para usar junto, tá? Não precisa usar junto, são dois sabores bem fortes. Mas uma comida com alecrim e gengibre. Então, o alecrim e o gengibre, eles são super, super potentes para o nosso metabolismo. Então, nesses períodos de outono, inverno, que a gente fica meio baqueada, quando a gente tem... na verdade, todo mundo tem, cada um tem no seu grau, o mal de inverno, né? O mal de inverno é quando você... O mal de inverno ou depressão sazonal. É quando você olha para fora e fala, nossa, tá tudo nublado, tá me dando uma depressãozinha. Isso é o mal de inverno, né? Ou a depressão sazonal. O gengibre e o alecrim, eles ajudam no mal de inverno. Então, faça consumo desses dois temperos no seu dia a dia, que isso é minimizado, essa questão. E fora que eles aumentam muito o nosso metabolismo, a nossa circulação. Então, a gente sente realmente muito mais ânimo e mais coragem do ponto de vista físico, né? Então, são dois temperos que ajudam tanto no emocional dessa época do ano, né, do outono e inverno, quanto do ponto de vista físico, tá? Outro tempero que também ajuda a gente no inverno é a sálvia. A sálvia é um tempero delicioso, uma erva, né, uma erva do Mediterrâneo, que poucas pessoas, o brasileiro não usa muito a sálvia, né? Mas ela é a combinação perfeita com abóbora, um risoto de abóbora com sálvia é delicioso, uma abóbora de forno com sálvia é incrível também. Mas ela é uma planta também, assim como a cebolinha, que eu falei logo lá no começo, ela é expectorante também. Ela trabalha, ela como mucolítica, ela libera o muco. Então, quando a gente está com resfriados, gripes, a gente pode... Sinusite, né? Nossa, para sinusite, consumir sálvia ou então tomar chá também, tipo, ou no tempero, ou um chá, ou uma inalação de sálvia, é excelente para nossa melhora do quadro de sinusite e gripes, resfriados de modo geral. Então, ela é uma planta que ela trabalha bastante as nossas vias aéreas, mas as vias aéreas mais superiores, né? Então, a gente, por isso, tem relação com a sinusite. Não que não trabalhe também em questões pulmonares.
Se você combinar aí no seu dia a dia consumir cebolinha e sálvia, é incrível, tá? É uma combinação bem boa e seu corpo agradece. E outra planta, nossa última planta benéfica como um tempero para o nosso dia a dia e para a gente usar no inverno, é o orégano. O orégano é rico em carvacrol. O orégano e o tomilho, né? A gente poderia falar praticamente dos dois meio que juntos. É uma planta um tempero que ajuda a abrir nossos alvéolos pulmonares, a gente respira melhor. Então, quando a gente consome na nossa comida qualquer um desses dois, a gente também está melhorando a qualidade dos nossos pulmões, fortalecendo a nossa imunidade, porque eles são fungicidas e bactericidas, e a época que geralmente a gente é mais suscetível a esses organismos, né? Se a gente estiver falando de vírus, aí a gente fala bastante de melissa. É uma outra planta também que a gente pode usar como um tempero. E pouca gente usa a melissa como tempero. Muito provavelmente a maioria nunca usou melissa como um tempero, mas ela você pode usar como se fosse um hortelã. E a questão dela é que ela é super especial porque ela é antiviral. O citral que tem, né, nas folhas combate os vírus, tá? Então, também auxilia a gente nesse momento mais delicado do ano. E nessa troca de estação, como eu falei antes, que é mais crítica, tá? Bom, então esses foram os temperos super especiais para você consumir no seu dia a dia. Eu já consumo no meu, gosto bastante. Vou falar qual que eu mais gosto. Vou falar a listinha e qual que eu mais gosto. Bom, eu citei cebolinha, cúrcuma, alho, gengibre, sálvia e orégano. Se você quiser, você escreve aí também o que você prefere. Eu vou contar que eu prefiro. Eu amo cebolinha, amo muito cebolinha. Quem faz minhas aulas sabe que eu adoro cebolinha. E cúrcuma. Acho que são os mais gostosos para mim. Claro que eu amo também o alho como brasileiro. Todo mundo ama um alho, né? Um alho, uma cebola. Mas são os que eu acabo mais usando. A cebolinha e a cúrcuma. Então, aí a gente tem 6 plantas super especiais para utilizar neste período, nestes dias, nessa troca de estação, tá? Espero que você tenha gostado. Logo, logo eu apareço de novo ao vivo, as pessoas estão me pedindo um ao vivo. E sempre vão ter vídeos novos por aqui. Se você não se inscreveu lá no site, corre lá e se inscreve no escoladeervas.com.br, que sempre vai ter novidade, novos vídeos, novas postagens. Tem o blog também, que eu estou aumentando aí os textos. Então vai ter muita novidade pela frente. Espero que você tenha gostado e um beijão!